nasceu nessa rua, nessa casa aqui. A gente morou desde pequenininho aí, assim. Então a gente cresceu nesse bairro. Cresceu brincando na rua, assim. Aqui era a casa, aqui na esquina onde ficava todo mundo. E ali do outro lado não tinha nada disso aqui. Era uma parede comprida até o final e tinha um bar. Então a parede todo mundo grafitava aí. Era uma parede que todo mundo vinha pintar. E o bar ficava jogando sinuca e aqui na frente ficava dançando break e bagunçando. Que se brincava na rua mais, né, do que hoje. Não tinha tanto carro que nem tem hoje. Não tinha tanta loja, comércio, não tinha tanta violência. Era muito mais industrial e ao mesmo tempo residencial, assim. Uma parte residencial, outra parte mais industrial. Não tinha portão assim, ó, alto até em cima. O portão daqui era pequenininho, assim, igual do interior, sabe? O pessoal ficava sentado na porta de casa, com cadeira, as vizinhas tudo sentado, conversando. Ó, Tico também, a gente que fez quando tinha, sei lá, 9 anos. É legal que a gente pegou uma infância nos anos 80. E esse bairro aqui foi mais ou menos um dos berços do hip hop nacional. E aí? Beleza, mano? Beleza? Joia? Beleza? Vamos dos culpados. E aí, tudo bem? Que era o portal? Portal? Era uma turma muito animada que tinha aqui, cara. Turma mesmo, uma turma... O que significa portal? Perfeita organização, respeitada por todos aqueles laranjas. Foi criada o seguinte, a gente foi fazer uma... Punha pânico aqui no pé. Oh, bastante. Quando começou o portal? 83, cara, 83, 84, certo? Aí a gente foi fazer uma apresentação de dança lá no Portal do Morumbi. Aí chegou lá só o pessoal dançando, né, os clássicos, caramba. Aí as meninas, de onde vocês são? Ah, a gente é do Portal do Cambuci. Mas saiu assim, né, porque elas estavam no Portal do Morumbi, para não ficar por baixo, a gente falou Portal do Cambuci. A gente jogava uma bola na rua de vez em quando aí, se quebrasse um vidro, meu amigo, o pai ficava sabendo na hora, todo mundo te conhecia. Você não ia escapar sem levar uns 3 ou 4 petelecos para dar o vidro quebrado. O futebol é a origem do esporte no Brasil, né? Se praticava muito pouco esporte no Brasil. Quando veio o futebol para o Brasil, veio para São Paulo e veio aqui para o Glicério, na Paula Souza. Então tinham duas várzeas. Tinha a várzea do Glicério, que encostava no Cambuci de um lado, e a várzea do Cambuci do outro. Então tinham muitas equipes. E esses times de futebol, na verdade clubes, eles reuniam famílias nos finais de semana. Então o lazer dessas famílias era o futebol e os bailes que esses clubes promoviam, as festas, os bingos, né? Então isso criou uma comunidade muito próxima, assim, uma coisa muito familiar. Não, os primeiros grafites que a gente viu foi dele. Ele fazia aqui, né? Aí fazia, 10 bem nessa parede aqui, lembra? Vamos lá. Vocês vão lá no Budog? Vamos lá. Será que ele tá lá? Tá, Já falou com ele? Ah, vou lá então. Sim, lá. A gente via nos terrenos pegando tranqueira para poder montar uma instalação. A gente sempre teve isso, desde pequeno. A melhor maneira que a gente encontrou de descobrir São Paulo foi fazendo grafite nela. É muito louco isso, assim. A melhor escola, né? Você saber onde você mora, como se virar na rua, sabe? Essa escola da rua, assim. Aquela coisa de você não deixar a cidade te usar, você usar a cidade, sabe?
Se você deixar, ela toma conta, ela te engole. Esse aqui é o bar do pai dele, o Bulldog, que dançava break com o Mancão, fazia grafite na época. Que muitas coisas que a gente viu também foi através deles. Ó, aqui ele tem a melhor coxinha de São Paulo. Você tem que provar. Ela que faz, é a mãe dele. Tô falando da sua coxinha, que é uma delícia. Eles perguntaram pra gente como é que a gente conheceu a cultura hip hop. Foi através de vocês, né? Exato. Mas como vocês conheceram, o Mancão até falou, foi através do Flashdance. Depois fomos de Beat Street, aí entrava no cinema com pilha lá na Turiaçu. Nós fomos várias vezes, acho que umas 15 vezes eu fomos assistir esse filme. Foi onde começou. 79 foi onde começamos essa brincadeira toda aí. Aqui existiam brincadeiras que hoje eu não vejo ninguém brincar mais. Pega-pega, esconde-esconde, polícia e ladrão, paredão, queimada, coisas que... Carrinho de rolemã, que vivia cheio de carrinho de rolemã no bairro. Hoje você não vê mais nada disso. Mas mesmo assim ainda é um bairro família. Lá no Cambuci Baixo, que a gente chama, que é próximo ao Glicério, próximo ao centro da cidade, ali a população de trabalhadores era mais concentrada. E onde eram as gráficas que estão sendo construídos condomínios, já existem vários condomínios, é uma população que fazia parte dessa descendência, mas muita gente que veio de fora, ou que morava em outros lugares, que morava aqui, saiu e voltou com essa melhoria das habitações aqui no Cambuci, né? Então hoje tem uma mistura que está criando um perfil diferente no bairro. Então tem o Cambuci de baixo, tem o Cambuci de cima, tem o Cambuci que se diz aclimação, tem o Cambuci que se diz Ipiranga. Então um se esconde, outro se exalta. 5, 10 anos para cá está mudando o perfil justamente de pessoas que estão vindo para cá. E o bairro se tornou um prestador de serviço. Hoje ele ainda tem algumas gráficas aqui embaixo, aqui no Cambuci, mas hoje ele é mais um prestador de serviço, até pela localização geográfica, né? A 1,5 km da Sé, a 1,5 km da Paulista, a 1 km da saída para o litoral. E ele está muito perto do centro, então ele poderia estar misturado com o centro, mas ele adquire uma personalidade própria. Falando em fábrica, o senhor Luiz foi dono de uma mais importante do Cambuci. Foi a pioneira daqueles sprays. Isso aí começou em 1953. A fábrica chamava Indústria Química Elgin. E o produto era uma tinta chamada Colorgin. Colorgin, vocês já ouviram falar? O primeiro spray que a gente conseguiu, assim, tipo, que a gente ganhou foi da minha mãe, que ela comprou um pra cada um. E naquela época, acho que nem tinha Colorgin, era um Colorjet, um spray que parecia uma madeira antiga pra caralho. A gente começou dançando nessa época, depois a gente começou grafitando e dançando. Aí a gente começou a pintar o quintal da casa da minha mãe, pra poder aprender as técnicas, né? Aprender a fazer grafites. E a gente começou a pintar, primeiro começou a pintar o quarto, depois foi pro quintal, depois do quintal a gente começou a andar nos telhados aqui atrás e pintar as costas das casas dos vizinhos. Então a gente pintou todas essas costas dessas casas, pintou o quintal da minha mãe inteirinho, tudo. A gente começou a ir pra rua, aí começou a pintar, pedir as paredes das gráficas aqui do bairro e começou a pintar as paredes. Aí começou a espalhar, né? Daqui do bairro você descobre que tem 23 de maio, sei lá, Radial Leste, já começou a ir para outros lados. Mas teve uma época aqui no bairro que tinha muito grafite.
Foi o DJ Yunk que deu esse nome. Começou a chamar a gente de Gêmeo, aí todo mundo começou a chamar de Gêmeo e ficou Gêmeo. Quando chovia muito, o Cambuci lá no INPS e tal, e não dava. Tanto é que os nossos funcionários que moravam lá, eles vinham de barquinho, a gente mandava buscar de barco a motor, você entendeu? A gente estava acostumado com isso, quer dizer, não era absolutamente nada de incomum. Aqui pra lá era tudo alagado. Daqui até o Parque da Pedra é tudo alagado. Depois aos poucos foram tirando e tal, E isso, metia o pé na água. Ficava na água, eu ia com a água até a cintura, né? Chegava na minha casa, minha mãe até me batia achando que eu ficava zoando dentro da água. Mas era gostoso de andar no meio da água. Sai do Cambuci e vai pro mundo todo, assim. Muito louco. Coisa que a gente não imaginava que isso fosse acontecer. Nunca imaginou. Nossos pais sempre incentivaram a gente pra pintar, pra poder fazer aquilo que a gente acreditava. Porque eles viam que não ia ter jeito, não tem mais jeito. Meu, esses caras só desenham. Então eles só pensam em desenhar, só pensam em pintar, desenhar, pintar, desenhar, pintar. E eles sabiam dessa história do vô, porque o vô tinha um ateliê aqui. E uma vez acho que ele, será que deu nele, eu vou levar eles pra ver o ateliê do vô. A relação do Volpe com o Cambuci, né, tem dois lados, digamos. Tem um lado meramente pessoal, individual, existencial, que é esse lado dele mudar para lá, sei lá, com 30 anos e passar lá aos próximos 60, né, sem preocupação nenhuma de ascender socialmente. Era um bairro de classe média, classe média baixa, né, muitos imigrantes italianos, próximo, né, de fábricas grandes da época, e lá ele ficou. Ele tinha um ótimo relacionamento com o bairro, gostava, achava, como ele era tranquilo, o bairro também era muito tranquilo. E ele viu todas as fases do bairro. Curiosamente, casinhas pintadas em cores muito volpianas, eram cores suaves, que também apareciam na obra dele. Num outro ângulo, o artista figurativo que o Volpe foi no começo, quer dizer, aquele que pinta o que vê, né? Obviamente se volta para a sua realidade imediata. Então, nos primeiros 20 anos de pintura do Volpe, sobretudo os primeiros 20, né? Entre 1920 e 35, por aí, 16 e 30, nesse período, o Volpe pintou muitas vezes o bairro do Cambuci. Eu, quando melhorei de vida, passei a vir de bonde. Eu vinha a pé porque eu não tinha dinheiro para pagar o bonde. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, conseguia pagar o bonde. Então eu pegava o bonde na porta da minha casa, o bonde... Moinho velho? Não, chamava fábrica. Chamava fábrica o bonde. E o bonde então subia a Glicério, entrava na Lava Pés em direção aqui ao Lago do Cambuci, e eu passava na porta da fábrica de chapéus Ramenzoni. A família Ramenzoni chegou aqui no Brasil mais ou menos em 1885, 90. Tá? Quem veio anteriormente foi o meu tio-avô, Dante Ramenzoni. Ele fundou a fábrica em 1894. Né? Chamava Fábrica de Chapéus Dante Ramenzoni Limitada. Daí então ele chamou o pai dele, né, para vir. Trouxe o irmão mais velho, que é o meu avô. Aí ele começou
realmente, né, trabalhar e colocou praticamente a família inteira para trabalhar lá. Ele conversava muito porque ele gostava muito da história da arte, ele estudava muito os pintores. A mãe até comentou que ele tinha um interesse profundo na história da arte, lia muito e com certeza com os amigos dele, com outros artistas, outros pintores, ele discutia muito sobre arte, sobre pintura, sobre técnicas, sobre movimentos. Participou de uma espécie de grupo que teve o nome de Grupo Santa Helena. Sabe, eram pessoas ligadas ao problema artesanal, ao fazer. Inclusive, vários deles, também o Volpi, viveram de atividades paralelas à criação. Atividades artesanais, mas que não eram criação artística propriamente dita. O Rebolo, que é um dos dois que criaram esse grupo, o Rebolo era o que se chamava na época de pintor decorador de parede. Mas ele ia para a parede da igreja para fazer lá imagens religiosas. O Volpi também fez isso. Existia uma demanda na época de serviço gráfico, que era na época com clichê, né? Os linotipos, as clichêrias. Então várias clichêrias se formaram aqui no Cambuci. Quer dizer, a comunidade se organizou em torno dessa riqueza que eram as gráficas que tinha aqui, né? Cambuci foi o maior parque gráfico da América Latina até a década de 80. A década de 1920 foi uma década de vários movimentos tenentistas. O movimento tenentista mais forte em São Paulo foi o de 1924, do general Isidoro Dias Lopes. E este movimento ele foi abafado pelas forças federais. Na época, acho que o presidente era Arthur Bernardo, não estou bem lembrado agora, mas acho que era Arthur Bernardo. Então, essas tropas rebeladas, elas se aglutinaram em determinados lugares da cidade. Um foi no Parque Dom Pedro II, onde eu morava. Tá? Eu estou te contando fatos históricos, não presenciei. Então houve combate lá embaixo. E depois o pessoal de lá fugiu para o Cambuci. E aí então o pessoal se juntou aí na igreja, fez uma resistência na igreja e houve troca de tiro. Essa tropa depois, ela acabou sendo cercada pelas forças federais e ela caminhou em direção ao Estado. Ela foi atravessar o Estado de São Paulo e ela se tornou uma coluna revolucionária. Essa mesma coluna é aquela que depois o Press adere à coluna, quando essa coluna chega lá no Rio Grande do Sul, mas ela se originou aqui na cidade de São Paulo com raízes históricas, entre outros aqui no Cambuci.
Na verdade, sempre quando eu lembro do meu avô, eu tenho uma memória olfativa, eu lembro muito do cheiro da tinta, do cheiro da tela e daquele processo dele colocar o ovo e medir as coisas com a própria casca do ovo. E eu achava aquilo tudo muito curioso. Em 1954, o Volpi ganhou o prêmio de melhor pintor brasileiro na Bienal de São Paulo, na segunda Bienal de São Paulo. Prêmio esse que ele dividiu com o de Cavalcanti. De Cavalcanti já era o grande e ilustre representante do modernismo. Volpi era o contrário, era o representante dos pobres que estavam emergindo. Tanto que a premiação do Volpi causou uma certa saia justa, porque a previsão, a aposta, a convicção de que o de Cavalcanti ia ganhar. Estava na hora do de Cavalcanti ganhar o prêmio. Mas aí um dos membros do júri era um inglês, Sir Herbert Reed, que não tinha nada a ver com eventuais conchavos, nem sabia se o de Cavalcanti era importante ou não. Então ele disse, olha, mas o melhor trabalho que está aqui não é esse, é esse. E esse outro que ele falou que era o melhor era o do Volpi. Então o jeito foi dividirem o prêmio. Mas dentro de casa ele era só o meu avô. Ele era o meu avô que gostava de chupar laranja, que gostava de comer queijo, que tomava o seu copo de vinho todo almoço, todo jantar, que gostava de comer a sua sopa de alho toda noite e jogar paciência. O Volpi desenvolveu toda a sua obra num ateliê de 3x4. Porque até a morte ele pintou naquele ateliê, naquela casinha, no bairro do Cambuci, onde ele vivia há 60 anos. É um bairro de passagem, né? Era um bairro de passagem na época do Império. Então, quando vinha o imperador e toda a sua cúpula vinha para São Paulo, eles vinham do litoral, então eles passavam pela Rua Lava Pés, passavam aqui pelo Cambuci para chegar até o centro de São Paulo, onde hoje é o pátio do colégio, Piratininga, né? E ali tinha um córrego, que depois recebeu o nome de Córrego Lava Pés, justamente porque as famílias passavam ali, as pessoas que vinham do litoral, e paravam ali para descansar, para lavar os pés, e o bairro começou a crescer por ali. O nome Cambuci é de uma fruta, né? Então existiam muitos pés de cambuci aqui, muitas árvores de cambuci. Eu duvido que vocês perguntarem aqui no bairro que alguém saiba que cambuci é o nome de uma fruta. Eu mesmo não sabia. Eu acho que ninguém sabe.